Nada melhor do que uma geladeira cheia, certo? Não necessariamente. Geladeira lotada é um dos principais erros que as pessoas cometem em relação a esse eletrodoméstico essencial na nossa vida. Tem mais? Provavelmente tem coisa na sua geladeira que deveria estar fora dela. Veja em novo episódio da série Mitos e Verdades da Alimentação. Em qualquer cozinha, esse é um item mais do que necessário. Eu ponho tudo que me atrapalha em cima da mesa dentro da geladeira. Vai tudo dentro da geladeira. Mas calma lá, não é bem assim. Nem todos os alimentos precisam ser armazenados na geladeira. Os alimentos não perecíveis, eles não têm a necessidade de serem colocados dentro da geladeira. O primeiro sistema de refrigeração foi criado só no século XIX por um engenheiro australiano contratado por uma fábrica de cerveja. Já a geladeira doméstica surgiu em 1913 nos Estados Unidos. O aparelho provocou uma revolução no cotidiano das famílias. A possibilidade de conservar os alimentos por mais tempo ampliou as opções alimentares da população. Hoje, a geladeira é considerada um dos 50 objetos mais importantes da economia moderna. Depois daquela jornada cansativa pelos corredores do supermercado, aquela fila interminável do caixa, de carregar sacolas, quando a gente chega em casa, ainda tem uma tarefa difícil. Se a gente quiser guardar os alimentos nos lugares certinhos. Por exemplo, o ovo. Será que é para colocar aqui na geladeira? Mas em que lugar? Dá uma olhadinha aqui dentro, ó. Será que tudo aí está colocado no seu lugar bem certinho mesmo? Prateleira de cima, coloco jarro de água, suco e comidas. Fruta, verdura, legumes sempre na parte de baixo, porque é onde a geladeira resfria mais, então mantém os alimentos mais frescos e dura mais. Os saquinhos para alimentos... Convidamos uma nutricionista especialista em segurança do alimento para explicar como manter uma geladeira organizada da forma correta. Eles adoram atacar a geladeira. E não é só à noite, não. A qualquer hora do dia, os fungos e as bactérias podem invadir sua cozinha. A geladeira é um espaço de proliferação de bactérias. A gente tem a ideia que a geladeira é um espaço de proteção, mas se você não cuidar desse espaço de proteção, ela se torna o seu inimigo. Inimigos que dão sinais logo depois do ataque. Às vezes a gente abre aquela geladeira e tem um mau cheiro ali dentro. A gente precisa o quê? Evitar que haja esses micro-organismos deteriorantes dentro dos alimentos e dentro da geladeira. Como que a gente faz isso? Higienizando a geladeira de 15 dias a 20, 30 dias. A grande maioria dos micro-organismos é invisível ao olho humano. São os alimentos que levam fungos e bactérias para dentro do eletrodoméstico. E no frio da geladeira, eles se multiplicam rapidamente. A gente tem esse hábito, essa cultura de eu não estou vendo, estou olhando aqui, está tudo bem, né? Acho que tá bom para eu comer. Mas isso pode causar, sim, uma doença transmitida por alimentos. Uma doença, não. Algumas. Fungos encontrados em cereais são causa de câncer no fígado. E a bactéria Listeria, presente em queijos, leite e derivados estragados, pode até levar gestantes a abortar. Já a salmonela, presentes no ovo e maionese mal conservados, provoca vômitos e diarreia. E por falar em ovos, colocá-los na porta da geladeira é a forma ideal de conservá-los. Mito ou verdade? Mito. Antigamente, as geladeiras tinham espaço para os ovos na porta. Era um espaço equivocado, tanto que hoje a maioria das marcas já corrigiu esse equívoco e já colocou uma espécie de caixa de ovos para os ovos estarem na parte de cima da geladeira. Quanto mais perto do freezer os ovos estiverem, mais protegidos eles estão. A gente faz com que a multiplicação desse micro-organismo fique diminuída, né? Então, que reduza aí o risco de uma doença transmitida por alimentos.
E a porta da geladeira é o local preferido dos micro-organismos. Como uma porta abre e fecha, então ela está sujeita a muitas variações de temperatura. Então é um lugar mais perigoso da geladeira, seja a porta. Os alimentos mais perecíveis, eles nunca devem estar na porta, por essa questão. Algumas pessoas usam truques para eliminar o cheiro forte. Eu já vi gente falar que também é bom colocar um pouquinho de vinagre com alecrim, porque dá um certo, cheirinho gostoso. Mas a melhor maneira de proteger a geladeira da invasão das bactérias e fungos é higienizar bem o aparelho. Uma geladeira saudável começa com uma limpeza frequente, também com alimentos que estão armazenados dentro de recipientes adequados, com alimentos dentro do prazo de validade adequado, Geladeira cheia é sinônimo de fartura, mas não necessariamente de segurança. Você sabe o que pode na geladeira, o que não pode na geladeira? Não faço, só coloco. Você vai colocando. Porque eu não tenho muita noção do que vai, do que não vai, Vamos de dar uma organização. olhada na geladeira dela. É bem cheia, né, mulher? Praticamente tudo que vem do mercado, a manicure Lourdes coloca na geladeira. Você pensa como você vai organizar, armazenar, ou é também do jeito que dá? Não, é do jeito que dá. Olha só a porta, como também está lotada. Até a cebola veio parar aqui. E a cebola? Por que você guarda na geladeira? Ela tem essa casquinha aqui. É porque às vezes eu coloco na salada. E aí eu pego tudo que tá geladinho e preparo a salada. Ela já fica geladinha, fresquinha. O resultado, uma geladeira abarrotada. E esse não é o único problema não, Lourdes. A nossa fiscal chegou aqui na casa da Lourdes e ela vai falar o que tá errado aqui nessa geladeira. Já viu muita coisa errada? Socorro. Tem bastante, mas a gente consegue arrumar. O primeiro erro, a superlotação. Numa geladeira tão cheia assim, a gente não consegue que o ar circule dentro dessa geladeira e que faça uma refrigeração adequada desses alimentos. Então, a gente pode ter alimento aí que não está recebendo a temperatura correta. Então, o que tirar da geladeira? A gente tem uma lata de atum que ela está fechada. O atum ele não precisa estar na geladeira, ele pode estar lá dentro do seu estoque, do seu armário. E aqui, olha, a cebola e o alho, me conta. A cebola e o alho, você pode deixar ele dentro da geladeira, mas numa situação em que você não tem tanto espaço, poderia mantê-los aí fora da sua geladeira. A cebola, ela tem uma capa de proteção contra os efeitos oxidativos do ambiente. O alho também tem uma camada protetora que dura muito tempo. O alho você consegue deixar fora da geladeira até um mês, tranquilamente. Depois de descascado, aí sim esses legumes devem ser refrigerados. Agora chegou a hora de ver a gaveta. Aqui ela coloca de tudo também, inclusive as batatas. As batatas, nós devemos deixá-la no lugar fresco e arejado. Por quê? Porque a batata na geladeira, se você colocar, ela vai adquirir muita umidade. Isso vai facilitar ela brotar. Então você perde o componente nutricional da batata quando ela brota. O mesmo vale para o café e temperos. Manjericão, hortelã, orégano não são interessantes colocar na geladeira. Por quê? Porque eles têm muita água e a umidade da geladeira vai abastecer ainda mais de água esse tempero, deixando-o quê? Preto, estragado. Já a pimenta tem antioxidantes que ajudam na conservação, especialmente se colocada no óleo. In natura, a sugestão é manter esse alimento no freezer. Na hora de usar, tira do freezer, corta e devolve o restante para o freezer. Também você vai ter a pimenta por meses, aí por pelo menos 3 meses no freezer e com facilidade de uso. Pão e bolo formam uma dúvida cruel. É preciso refrigerar? Mito ou verdade? Mito.
O pão não é interessante deixar na geladeira quando a gente pensa em conservação. Porque dentro da geladeira, o pão ele vai ressecar. Então a textura vai ficar muito ruim. O bolo normal na geladeira, ele resseca como o pão. Já o bolo cremoso dura mais tempo na geladeira. O mesmo serve para alimentos não perecíveis, tipo óleo, azeite, farinha, açúcar e sal. Tudo anotado, Lourdes? Anota para a geladeira da Lourdes. Vamos dar 6,5 para a geladeira da Lourdes. Muito mais porque ela tá realmente muito cheia e a gente precisa aí otimizar esse espaço dentro dessa geladeira. Ela vai precisar se acostumar a comprar menos coisas e ir mais ao supermercado. Vai fazer as mudanças. Pretendo. Afinal, quais os alimentos que devem ser guardados na geladeira? Os leites, né, o ovo, os frios, todos os derivados de leites, os iogurtes, tá? Esses obrigatoriamente precisam estar aí sobre refrigeração. Mas será que todo mundo sabe disso? Um queijo tem que ficar na geladeira, um frio tem que ficar na geladeira. Essas coisas. Verduras, legumes, algumas frutas. A maioria das frutas deve ser guardada na geladeira. As frutas e legumes, quando eu coloco elas dentro da geladeira, eu consigo aumentar o tempo de vida útil delas. E como guardar as frutas na geladeira? Quando você comer a metade da fruta e você quer guardar a outra, você pode embrulhá-la no papel filme. E isso vai conservá-la muito mais. Frutas perdem nutrientes se forem congeladas. Mito ou verdade? Mito. Todas as frutas podem ser congeladas. O congelamento, ele para o processo de amadurecimento e bacteriano. Dessa forma, você consegue conservar e ter um sabor muito bom. Pelo menos 2 meses, tranquilamente, você consegue deixar no freezer, sem estragar. Assim como as frutas, o arroz e o feijão cozidos. E a cantora Naya Camargo sabe muito bem disso. A geladeira dela é muito bem organizada e com os alimentos certos. Ela aprendeu com a avó. E a vovó é a rainha da casa e ela foi sempre muito assim, a chefa, né? Sempre muito rígida, descendente de alemão, sabe aquela coisa? Então ela ensinou a gente a cozinhar, organizar, limpar. O espaço na porta, Naya reserva para o que não estraga fácil. Condimentos, mostarda, ketchup, os nossos suquinhos que a gente toma todos os dias, tudo fechado. Nada meio aberto. Se tiver aberto, fica em pote. Já nas gavetas... E aqui tem as coisas do meu café da manhã. Aqui tem as minhas frutas. Sempre as coisas embaladinhas a vácuo. A melhor coisa que tem foi essa coisa que inventaram de não ter oxigênio na embalagem, né? Já sabemos o que vai ou não na geladeira. Agora é preciso entender como arrumar os alimentos da forma correta. O eletrodoméstico funciona por meio de um sistema de resfriamento. Em cima, as temperaturas são mais altas e nas prateleiras de baixo, mais amenas. É preciso levar esse fator em consideração na hora de organizar os produtos. Quais são os alimentos que têm que estar mais protegidos, então mais resfriados, e os menos protegidos? Tem que pensar aonde esse alimento vai ser melhor conservado. Os embutidos e os derivados de leite são alimentos mais perecíveis, então devem ser colocados na parte de cima da geladeira, que é mais fria. Já nas prateleiras centrais vão as preparações feitas em casa. E na área de baixo, verduras, frutas e legumes. As folhas e verduras, se elas estiverem lá em cima, elas vão queimar. Então, elas têm que estar nessa parte de baixo. A parte de baixo da geladeira, geralmente, é uma gaveta mais ampla e que não recebe um ar gelado diretamente. Então, não vai estragar o alimento. Na porta, só alimentos não perecíveis, como bebidas e condimentos. Já no freezer, os congelados, como carnes, frutas e produtos industrializados. Tudo pode ser guardado nas embalagens originais ou higienizado assim que se chega do mercado. Mas atenção! Você pode sim lavar e higienizar o seu alimento antes da geladeira, mas você tem que secar, porque se você não secar, vai ficar pior do que se você guardasse ele diretamente na geladeira. Nesse caso, o ideal é colocar o produto em potes de vidro ou inox.
Já alimentos que já começaram a ser utilizados têm que ser muito bem embalados para evitar contaminações. Se você tem um copo de leite, que você já está no copo, mesmo sem utilizar, você pode guardar ele lá na sua geladeira por pouco tempo. Você vai vedar ele com plástico filme, pode guardar ele lá na sua geladeira. Vai guardar metade do tomate, você passa o plástico filme nesse tomate e guarda metade do tomate. Sobrou na sua casa meia lata de ervilha. De preferência, tirar da lata, colocar num outro recipiente e guardar nesse novo recipiente. Outra dica importante: anotar a data de validade nesses novos recipientes para garantir a segurança do alimento. E o que não vai na geladeira pode ser colocado na fruteira. A pergunta é, onde você vai colocar essa fruteira? Deve ser sempre num local arejado, na sombra, para que ela não aumente o processo de amadurecimento. Ela ficou famosa em todo o Brasil no final dos anos 90 como vocalista da banda Adriana e a Rapaziada. Mas o talento de Adriana Ribeiro foi revelado quando ela era menina. Via tudo que meu pai colocava. E eu fui criada num momento muito eclético da música. Eu ouvia de tudo. Quando não está soltando a voz, Adriana adora atacar a geladeira. Adoro morango. Bom, música tá facinho pra Adriana Ribeiro. Mas agora, como dona de casa, nesse desafio da geladeira aqui... Sim, né? sim. É mais fácil colocar lá, porque é a garantia de não estragar, eu acho. Não sei. Então vamos começar um teste, que já é assim mesmo. Vamos começar, que já... Depois disso, ninguém vai querer casar comigo. Será que a Adriana sabe o que deve ou não deve ser guardado no equipamento? Vamos testá-la com alguns alimentos. Começamos com a batata. Vamos guardar na geladeira ou vamos deixar em algum lugar? Eu coloco a batata na geladeira. Porque ela não viu o começo da matéria e não sabia que batata não coloca na geladeira, né? Ah, não! Ah, então tira da batata, tira a batata. Agora, as verduras. Já pego todas, assim. Faz por atacado? Já vamos por atacado. Tudo na gaveta de baixo. Localização. Então, olha, localização. Ela acertou que tem que colocar na geladeira, mas colocou no lugar errado. Tá. Também foi induzida a colocar no lugar errado, tá escrito aqui frutas e verduras. Então, mas é nesse outro gavetão de baixo aqui, que não escreveram nada. O fabricante da geladeira não colocou. Ele não tem que ter pra nós, loiras. Tá difícil, hein? Mas não desiste, não. Laticínios frios, o que você vai fazer com isso? Isso aqui tem que correr e colocar... Eu acho legal pôr aqui em cima. Tá bom. Mais próximo... Do freezer? Mais próximo do freezer. Certíssimo. Eu acho... Se ele tiver... Agora sim, Adriana. E o leite, hein? Se abriu, tem que pôr na geladeira. Na geladeira. Mas na porta, assim, ó? Eu coloco, tá errado? Na prateleira! Oi! Mas aí, deixa eu ver. Ah, tem deu que pôr certo. lá atrás. Pronto. Se não pode pôr aqui, porque abre. Abre e fecha. Agora, Adriana. Não desanima. Vamos lá, mais uma chance. O que faz com a maçã? Maçã tá madura. Você quer comer logo, deixa fora. Acertou mais uma. Maçã inteira pode sim ficar fora da geladeira. E o tomate? Vamos Essa colocar o tomate é a grande onde? dúvida. Eu nem olho. Já jogo aqui. Errou com o tomate, Adriana. Então, depois que tiver cortado, aí você põe na geladeira. Sem cortar, não. E esse aqui, alho e cebola, um tempero bem brasileiro, bem gostoso. Eu deixo embaixo da pia, perto do azeite, onde tá o meu sal, as coisas. Já põe com azeite, com sal, pra já ir misturando o tempero? Já vai misturando, a brincadeira. O teste acabou e ela aprendeu a lição. Arrumar direitinho os alimentos na geladeira é receita de sucesso na cozinha. Adriana, se você der uma palhinha, você ganha nota 1000. Nota 1000? É, aí você passa no teste tudo. No fim da noite eu queria... Saiba mais sobre os mitos e verdades da geladeira no nosso site na internet, r7.com/domingo espetacular. Meu pensamento buscando você, tudo pra me arrepender de te deixar.